No vídeo de hoje, a gente não vai falar apenas sobre guerra. Em Band of Brothers, a gente tem temas trabalhados que são muito importantes para a construção do livro, como medo, insegurança, humanidade, companheirismo e, acima de tudo, a amizade. Lançado em 1992, Band of Brothers, ou Companhia de Heróis, se tornou um livro fantástico para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Companhia Easy, companhia de paraquedistas norte-americana que fez a sua estreia no dia D, na Normandia, na Segunda Guerra Mundial. Olá, eu sou Julia Nardi. Neste canal eu falo um pouco sobre livros, literatura, uma vida de leitora, viagens e muito mais. Se você gosta desse assunto, já deixa seu curtir aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever. Band of Brothers foi lançado em 1992 e o autor, o Stephen Ambrose, ele é muito conhecido por fazer outros livros também com essa temática de guerra, com a temática do dia D, Segunda Guerra Mundial. Ele traz muito disso e o livro ele é muito voltado com base numa narrativa. Então ele faz as entrevistas e ali ele vai colocando a história, ele vai desenrolando todos os acontecimentos com base ali nas entrevistas que ele fez. Aqui na Easy Company, no final do livro, a gente tem um descritivo que ele deixou, como que ele elaborou. Ele fez várias viagens, ele foi para os locais onde a Easy Company atuou, passava dias, às vezes, fazendo entrevistas, comentando, recebeu muito material de pessoas que morreram, não só na guerra, mas que morreram ao longo ali desse tempo, entre o fim da guerra até o início dessa produção do livro. O livro, então, como ele traz essa narrativa, ele é um livro muito envolvente. Ele traz relatos muito reais, ser o mais fiel possível. Então a gente tem relatos ali que às vezes, é claro, alguma coisa pode ser deturpada por conta do tempo decorrido, da memória e tudo mais, mas ali várias informações foram casadas para que este livro fosse produzido e trouxesse ali a coisa mais fiel possível. Por a gente ter essa narrativa, já comentei que ele se torna muito mais envolvente, parece que você adentra. Aqui não é um livro onde a gente vai falar do alto escalão lá em cima, que dava as ordens e tudo mais. Aqui a gente vai trabalhar com o pessoal que estava na linha de frente. Então, aqui a gente vai ter essa questão da guerra, das estratégias, do tiroteio, entre matar e morrer, literalmente, os traumas que isso causou. É muito intenso isso. E você se sente, parece que você é colocado ali naquele momento. Toda vez que é narrado ali a morte de algum membro, você sente aquilo, você sente a dor que os companheiros sentiram, você entende toda aquela dinâmica, ou como a mentalidade muda com isso. É muito legal como a história foi construída, é muito legal você ver o que é a guerra, né? O que foi a Segunda Guerra Mundial com base nesses parâmetros. Então foi muito, muito, muito bacana esse livro. Este livro, ele tem a série, que foi feita pelo Steven Spielberg, é uma série muito conhecida, provavelmente a maioria das pessoas conhecem pela série o livro. Foi uma série muito bem produzida, ele segue bem fiel a alguns pontos. Por exemplo, teve um momento lá no final do livro onde a gente chega no campo de concentração. Na série, ele ficou muito... Nossa, gente, que cena que foi. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Foi uma cena realmente muito traumatizante. Foi uma cena pesada da série. Acho que uma das cenas mais pesadas da série foi essa. Foi muito difícil de assistir, de ver aquilo. E já no livro, não. Ele não traz tanto essa descrição, ele não traz daquele formato como está na série. Eu já sigo um pouco mais do que está no livro, porque eu sei que em séries eles tendem a colocar algumas coisas a mais e tal, então eu não sei o quão ali está sendo fiel com base no livro. Então, o livro tem umas pequeninas divergências nesse ponto, não foi tão aprofundado quanto foi na série, então eu fico um pouco com essa dúvida, mas foi uma cena fantástica na série, e o livro ele trouxe de uma forma um pouco mais sutil. No entanto, a gente teve outras cenas aqui que foram muito bem detalhadas,
em ambos os momentos. A primeira cena, uma das primeiras cenas que a gente tem, que é já no dia D, que tem a primeira grande operação ali da companhia Easy, comandada pelo Winters. E a gente vê tanto na cena que passou na série, quanto aqui no livro, ele foi uma cena muito parecida. Tem uma cena que é legal, que um dos membros da Easy, para acertar o alvo, ele não conseguia enxergar porque tinha umas moitas ali na frente, então ele não conseguia identificar onde estava o inimigo, onde estava o alemão. Ele subiu numa árvore, e essa cena tem na série também, ele sobe numa árvore. E ali depois ele faz o relato. Isso foi loucura. Naquela época a gente estava tão empolgado, tão animado, né? Tão com aquela adrenalina a mil naquela operação. A gente simplesmente fez. Hoje, se eu parasse para pensar naquilo que eu fiz, eu jamais reproduziria isso. Foi uma tremenda de uma loucura e eu tive uma sorte enorme de ter saído vivo. Então, são pontos interessantes, porque no livro, na série, você já não tem esse relato, você já não tem essa pontuação. Então, por isso que eu falo, a série e o livro, eles se intercalam muito bem. Um complementa muito bem o outro. O livro, ele traz muita coisa de estratégia de guerra, muita coisa sobre os caminhos, os ataques de tal cidade, de tal ponto e tal. Eu senti falta de um mapa aqui, tá? Não teve, achei que teria no final, como eu li no Kindle, eu achei que teria no final, não teve. Então eu senti essa falta, me senti um pouco chateada ali por não ter tido esse mapinha. Eu acabei usando muito o celular, mas poderia ter no início de cada capítulo, poderia sim ter um mapinha ali, não seria ruim, tá? Ou no final ter um completo e tal, enfim. Fica um ponto aqui para o livro, mas dá para a gente ir acompanhando o Google Maps, enfim, qualquer coisa aí do tipo que vocês tenham. Mas na série, como eu já tinha assistido antes, eu já conseguia determinar os lugares, entender o percurso, entender o caminho ali, já com base no que eu vi na série. Então isso daí acabou me ajudando. Então sempre quando eu falo, leio o livro e assisto a série. Normalmente eu falo, só leio o livro e não assisto a série, ou não assisto o filme. Nesse caso, faço os dois porque eles se complementam e ó, a produção ficou muito boa, tanto do livro quanto da série. Ficou muito boa, ficou muito bem feito. Outra parte aqui que o livro traz, como eu falei, o livro ele traz a frente de guerra, ele traz ali o tiroteio mesmo, o bombardeio, eles estão ali, você está acompanhando isso, e isso não é romantizado. Como é um livro real, né, não é um livro fictício, então por isso a gente não tem essa romantização, como eu encontrado em várias outras leituras por aí que trazem, né, essa questão mais romântica do negócio, mas aqui não tem isso. É uma verdade realmente direta para o leitor. A gente vê como funciona a cabeça do soldado, quanto ele já é impactada. E você tá matando pessoas ali o tempo todo, né? Então, e o reflexo que isso leva depois. Porque quando o livro acaba, quando seria o final da guerra, a gente tem um capítulo no final, e na série a gente também tem, mas no livro eu achei que ficou melhor, que dá ali a continuidade, o que aconteceu com cada sobrevivente da Easy Company. E isso foi muito legal, você vê o caminho que cada um trilhou e quanto a guerra impactou na vida deles. E não digo só na parte física, vários saíram com sequelas, obviamente, mas a parte mental mesmo, impacta muito. Eles viram coisas que seriam inimagináveis de se pensar, o que eles viram, o que eles viveram. Em aquele momento, a série também retratou muito bem aquele momento que eles ficam dias na neve ali, faz a virada de ano novo, passa Natal, passa Ano Novo, naquele trecho ali na Bélgica, praticamente morrendo congelado ali quase. E tem umas cenas muito bonitas na série, e aqui no livro também ele vai detalhando muita coisa, vai trazendo muita coisa. Você vai vendo a frustração que eles vão tendo, ali a animação que eles têm que ter, porque tem que estar ativo, tem que estar ali, você está no front, né? E aqui você vai vendo ali como que foi esse processo e tal. Então foram dois pontos bem legais na série e no livro que trouxeram isso, e é bem intenso também esse momento, né? O livro ele é formado por 19 capítulos,
São capítulos bem extensos. Ele não é um livro tão pequenininho assim, tá? De texto mesmo, a gente tem ali umas 470 páginas, depois a gente tem uma parte ali que é do autor, contando sobre a concepção da obra. A gente tem algumas fotografias, que isso foi muito bacana. Vejam as fotografias. Eu vi pelo Kindle, então não fica tão legal, mas quem tiver o físico, vejam que vai ficar muito bacana essas imagens. Tem umas legendas ali também, explicativas e tal. Ficou bem da hora. Faltou o mapa, obviamente, que eu queria ter tido o mapa, mas os capítulos, eles são bem extensos, tem muita coisa que é tratada ali. Se você tem dificuldade para lembrar nomes, também, se quiser ter um caderninho ali, fazer uma anotação de nomes, eu tenho algum problema sério de lembrar nomes, então eu sempre anoto. Isso ajuda também vocês no desenrolar da história. De forma geral, foi um livro muito impactante, foi um livro muito forte. Provavelmente, acho que esse, se eu não estou enganada, é o segundo livro que eu trago para o canal de não ficção. O primeiro foi Maria Antonieta, a pegada era totalmente diferente, né? Agora a gente vem para a Guerra Mundial. Eu li alguns livros o ano passado, mas embora eles tivessem muita veracidade naquilo que estava escrito, né, Soldados Rasos, o autor participou da Primeira Guerra Mundial e ele trouxe ali relatos com base naquilo que ele viveu em uma elaborada ficção ali. Aqui não, que realmente é praticamente quase um texto jornalístico aqui, uma reportagem, enfim. Então a gente tem essas diferenças. Ambos são difíceis de serem lidos, de você entender até onde a humanidade chega, entender as atrocidades, entender o que foi, né, essa era Hitler, o que ele fez, a mentalidade que ele fez. Depois que eu terminei a série, inclusive eu assisti uma outra, acho que foi a Netflix que produziu, que falava sobre a vida de Hitler. Então a gente não ia pro front aqui, a gente ficava acompanhando Hitler. Gente, era muita loucura. O cara dominou pela oratória. É surreal, né? Você pensar. Depois a gente vem para Band of Brothers e você começa a ver ali todas as atrocidades, tudo que aconteceu, todas aquelas pessoas tiveram que viver, né, por conta da mentalidade de uma pessoa que estava perturbada, no mínimo. Este livro foi o meu escolhido no mês de janeiro. Postei no vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre isso, que era minha escolha de janeiro por conta dessa intensidade. É um livro que talvez eu não leia tão cedo de novo. Reler ele, eu acho que talvez não tão já. A série pode ser que eu reassista de novo, quero pegar outros detalhes, mas para ler, não vejo lendo tão cedo de novo. Eu sei que o autor lançou um sobre o dia D, e esse eu gostaria de ler também, gostaria de ver como é que foi. Então talvez eu me aventuraria em outros do autor, a gente vê, né, o que é a atuação numa guerra. Inclusive, aqui, no caso, a gente abordou da Easy Company, que foi considerada, né, a elite dos paraquedistas e tudo mais. Eles eram heróis, praticamente. Mas a gente teve ali vários outros países, várias outras companhias ali também passando pelo mesmo processo, pelo mesmo sufoco. O Brasil também teve sua participação. Então a gente vê o quão importante foi isso. Inclusive, isso me fez muito refletir, porque eu tive um professor na época do meu ensino médio que ele falou uma groselha, gente, foi uma groselha. Ele falou que na época a FEB tinha ido para a Segunda Guerra Mundial para cozinhar. Gente, nem se você tiver ido para a guerra. Não, isso não foi o caso, tá? Jamais. Mas nem que você tenha ido apenas para cozinhar, você iria? Pensa bem, você teria essa capacidade, essa coragem de ir pro meio do tiroteio, de um monte de gente morrendo, para cozinhar? Você tem que ter muita coragem, tem que ter muita determinação, tem que ter muito treinamento. Então, não desmereçam, não desmereçam. Não desmereçam os soldados. E aqui nesse livro, ensina muito sobre os dois lados, né? Eles tinham respeito. Era interessante que eles tinham respeito pro lado alemão. Os soldados do lado alemão, porque em muitos pontos eles falam ali, o pessoal, nós estamos aqui, mas nós queremos estar em casa. E isso era uma questão mútua para ambos os lados. Então, fica aqui essa minha reflexão, essa questão aqui da Segunda Guerra Mundial. É um tema que eu gosto bastante, que eu me interesso. A cada ano que passa, vou estudando mais, vou conhecendo mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, assistam a série.
Leiam um livro, se vocês já leram também podem comentar aqui embaixo. Logo mais teremos mais vídeos aqui no canal, mais resenhas, então não deixem de se inscrever aqui embaixo. Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.